Pessoal, agora a gente vai resolver a primeira questão da atividade sobre trigonometria no triângulo retângulo. Então, nesta figura, as retas R e R' representam as margens de um rio. Determine a largura L desse rio. Então, a gente está vendo aqui, né, as retas R e R'. Observe que elas estão paralelas, né? E elas representam a margem de um rio. E ele quer saber o seguinte: como que eu meço a largura desse rio? Então, para a gente observar, né, o que aconteceu, a pessoa pegou um ponto A numa margem e caminhou até o ponto B e mediu essa distância. No caso, deu 30 metros, de A até B na mesma margem. Foi na outra margem e pegou um ponto C, tal que esse ponto C estivesse na mesma direção de A, né, para formar esse ângulo de 90 graus aqui. Depois ele chegou, retornou até o ponto B, e do ponto B ele observou o ponto C e visualizou o ponto C e viu qual era o ângulo que formava, né, com a direção de CB. Formou um ângulo de 30 graus. Então, com essa medida e esse ângulo de 30, nós temos como encontrar a largura L, certo? Se observa que formou aqui, ó, um triângulo retângulo, né, ABC, certo? Com esse ângulo de 30 graus. E agora é o seguinte, a gente tem que observar o que o exercício pede e o que eles nos fornece, né? Ele está pedindo a largura, que é nesse triângulo retângulo, interpretando, né, como trigonometria do triângulo retângulo, ele é o cateto oposto ao ângulo de 30, certo? Então a gente tem um cateto oposto aí, está sendo pedido. E o que ele nos fornece? Ele nos fornece o cateto adjacente ao ângulo de 30, que é esse valor de 30 metros, né? O cateto AB mede 30 metros. Então, ele nos dá o oposto e nos pede o adjacente. Observe que a hipotenusa não está sendo relacionada nesse caso, só o oposto e o adjacente. Qual é, né, a razão trigonométrica que relaciona esses dois elementos, que é o cateto oposto e o cateto adjacente? Ora, essa é a famosa relação conhecida como tangente do ângulo. Né? Tangente de um ângulo é o cateto oposto pelo cateto adjacente, a divisão, né? A razão. E se você for substituir, né, você vai ver que o cateto oposto vale L e o cateto adjacente vale 30. Então a gente vai aqui, 30 metros. Cateto oposto é L e cateto adjacente vale 30. A tangente é em relação ao ângulo de 30 graus, certo? Aqui, ó, não é 90, tá? Cuidado aí. Ok. Observe que a incógnita é L, né? E o valor que a gente procura é a tangente de 30 graus para poder encontrar o L, certo? Então, esse 30 eu vou passar ele para o outro lado multiplicando, tá? Ele está dividindo, vai multiplicando. Então, vai ficar o L sozinho é igual a 30, que foi multiplicar quem? A tangente que já estava ali. Tangente de 30 graus. Então, se eu botar um valor aqui, né, descobrir quanto que vale tangente, eu multiplico por 30 e descubro quem é L. E aí a gente vai recorrer àquela tabela famosa, né, aquela tabela dos ângulos notáveis. Então, nós temos aqui, nessa coluna, nós temos seno, cosseno e tangente, certo? Nessa primeira linha aqui, nós temos os arcos notáveis, os ângulos notáveis, que é 30, 45 e 60 graus. Então, vamos primeira linha aqui, ó, referente ao seno desses ângulos. Tá? Eu vou dar um zoom, porque eu preciso dar um zoom para escrever um pouquinho melhor, tá, galera? Então, no seno, da esquerda para a direita, você vai escrever uma fração, né?
você vai escrever no numerador 1, 2, 3. Já adianto que o resultado vai ser uma fração em todos, tá? Agora a gente vai para essa linha aqui do cosseno. Agora você vem ao contrário, da esquerda para a direita você faz 3, 2, 1, ok? Então no seno nós temos 1, 2, 3, no cosseno 3, 2, 1. Denominador, você vai colocar 2 embaixo de todos. 2, 2, 2, 2, aqui 2, 2. E agora você coloca a raiz só no numerador, você só coloca a raiz no 3 e no 2, beleza? Então aqui, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2. Aqui em cima, raiz quadrada de 2 e faltou só esse raiz quadrada de 3. Onde tem 1 você não coloca, tá? Na tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3, raiz de 3 saiu muito pequeno, raiz de 3 sobre 3 em 30 graus, 45 a tangente vale 1, e no 60 ela vale apenas raiz de 3, ok? Essa tabelinha aí pode tirar um print, salvar, sei lá, se você preferir, guardar, né? Então nós vamos lá e observar que a tangente de 30 graus é o que a gente precisa. Então se a gente vai aqui, ó, tangente 30 graus. Então esse é o valor que a gente quer, ó, raiz de 3 sobre 3, ok? Retorno aqui. Temos a largura L sendo igual a 30 vezes raiz de 3 sobre 3, que é o valor da tangente inteira, ok, gente? Cuidado com as notações, a gente vai substituir tudo isso por raiz de 3 sobre 3, certo? Aqui você pode vir simplificar, ó, 30 dividido por 3 vai ser igual a 10. E sobrou raiz de 3 aqui, né? Raiz de 3 não foi simplificado. Então essa é a resposta, 10 raiz de 3 metros, ok? Porque aqui está em metros, ó. 30 metros, então a resposta final do L tem que ser em metros. É isso aí.